Glória a Deus. Abra sua Bíblia na segunda epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 12, estaremos lendo até o versículo 11. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Grande e eterno Deus, nos encurvamos diante da tua soberania. A proposta do maravilhoso Espírito Santo nós entendemos, e esse estacionamento que muitos acabaram por aceitar como consciente coletivo nesse tempo de pandemia não é uma realidade. A tua palavra diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Numa outra figura de linguagem, o Senhor quer falar ao teu povo hoje, dá-nos capacidade para expressar tudo aquilo que o Senhor tem para falar para o teu povo, que a imperfeição e a limitação humana não sejam empecilhos para a manifestação da tua glória. Tem misericórdia do mensageiro, tem misericórdia do teu povo que estará ouvindo, que estará se alimentando dessa palavra. Em nome de Jesus, fala com teu povo, tira todo o bloqueio mental, toda a passividade mental, toda a distração, que todos os teus filhos e as tuas filhas, nesta oportunidade, possam crescer na graça e no conhecimento, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, que a paz do Senhor Jesus esteja reinando em todos os corações. Por que mais uma vez? Porque nós tivemos o nosso estudo da lição, que hoje foi a conclusão de uma série de lições que trabalhou sobre a unidade do povo de Deus, um só povo. E agora, quer o Senhor que nós façamos a demonstração, numa figura de linguagem que existe muito prática na vida das pessoas.
Eu me lembro do meu neto mais novo, quando ele começou a subir a escada na minha casa. Nós moramos no Sobradinho e ele, com o passar do tempo, ele foi conseguindo subir a escada. E hoje ele sobe e desce a hora que quer. Então, nós temos na vida espiritual uma escada. Lógico que, num primeiro momento, você pode até pensar que a escada para o céu é aquela escada que, lá da visão, do momento estático, né, do momento de êxtase de Jacó, lá na qual ele via uma escada subindo e descendo anjos. Mas aquela escada é uma escada que uma outra a situação pedagógica. O Senhor nos mostra, através daquela escada, que nós temos. Isso está muito bem colocado no Salmo 91, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. No início da epístola aos Hebreus, está muito claro, não são todos os anjos, espíritos ministradores enviados a servir a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Então, aquela escada é a escada da continuação dos anjos de Deus magníficos em poder. Mas a escada sobre a qual falaremos hoje é uma escada do crescimento. Nós não podemos dar, como dissemos, grão de bico, como é que é? Mocotó com grão de bico para a criança recém-nascida. Então, como é que a vida cristã ela vai ficando mais consistente? E o apóstolo São Pedro, ele inicia essa segunda epístola dizendo que nós podemos ter graça e paz de uma maneira multiplicada. Isso é lindo. Ele ministra, ele como servo de Deus, como apóstolo, como homem de Deus, ele fala, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento, ou seja, conhecimento total, amplo, de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então, é possível que algumas pessoas, quando a gente trabalha a abrangência do nome de Jesus, a suficiência do nome de Jesus, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, nós vemos ali o Senhor mostrando um fluxograma da maneira como Jesus se revela a todos nós. Aqui o maravilhoso Espírito Santo, ele vai mostrar na prática como isso acontece, Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isso agora, numa outra figura de linguagem, nós vamos trabalhar como se fôssemos uma escada subindo. Visto pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Todas as coisas. Todas as coisas. O apóstolo São Paulo fala de uma maneira diferente. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então não falta nada. Paulo fala, e aqui Pedro diz, todas as coisas que conduzem à vida e piedade nos foram doadas, estão disponibilizadas para nós. Então, não existe razão para nós dizermos, ficou faltando isso. O que nós temos para subir? Olha, o céu está
tão alto, que está inatingível. Não é essa a verdade. Ainda que é excelso, ele atenta para o humilde. E faz para o humilde uma escada, para que ele suba. E aí ele vai dizendo, olha, pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, numa outra linguagem, fiqueis participantes da natureza divina. Nessa tradução aqui, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Interessante a gente ver, né, como é que pode. Tem um amigo meu, presbítero, que diz, Jesus fez o que fez, disse, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, ele amou Judas, ele amou Pedro, que negou, porque ele era Deus. Não é nada disso. Nos foram dadas todas as coisas para que nós também tenhamos uma participação, sejamos participantes da natureza divina. Sabe o que é ser participante da natureza divina? O apóstolo São Paulo fala que para os embaixadores em cadeia está disponibilizado um poder que é próprio e exclusivo de Deus. Em Efésios, na Epístola aos Efésios 6, versículo 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O termo que ele usa para poder é excus, que é um poder próprio e exclusivo de Deus, mas que ele disponibiliza para nós. Isso naquela aparente discordância em alguns instantes de Pedro e de Paulo, eles concordam em tudo, porque é o mesmo Espírito que fala na boca deles, que escreve na mão deles. Como eu disse anteriormente, Paulo diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E Pedro diz que, de uma maneira diferente, pelo divino poder do Senhor, nos foram doadas todas as coisas que conduzem à vida e piedade. Então, nós não podemos dizer, está faltando isso. Está disponível aí. Está disponível. Ninguém pode dizer para Deus, olha, eu não consigo, porque o Senhor não deu tudo que eu precisava. Está aí. Tudo que diz a respeito à vida e piedade. E aí, o que você vai fazer com isso? Isso está disponibilizado. Então, você vai começar a subir. Você vai começar a subir para o céu. Então, diante disso tudo, e por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, ser diligente é ser aplicado, é fazer a parte humana. Do homem são as preparações, do Senhor a resposta da boca. Não é ficar deitado eternamente em berço esplêndido, esperando que Deus haja por nós. Existe uma parte humana a ser feita. Como disse João Calvino, orare e labutare. Orar e trabalhar. É caminhar, fazer a parte humana, para avançar. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência. Aí ele começa a escada. Qual é o primeiro degrau da escada para o céu? Associai com a vossa fé. Primeiro degrau, fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas como é que eu consigo construir esse primeiro degrau da minha escada para o céu, da escada que me leva para o céu? Fé. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. O que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, mas como é que as pessoas vão adquirir fé se elas não ouvem? Ou geração que tem dificuldade para ouvir, só ouve o que é conveniente, tem uma audição seletiva da conveniência. Existe uma zona de conveniência, zona de conforto na mente
dos evangélicos dessa geração. Eu não estou falando da geração que está predominando a Z. Não, eu não estou falando só dela. Embora essa geração Z tenha dificuldade muito grande para ouvir, para parar e ouvir. Tem muita dificuldade. Mas eu estou falando do conjunto. Geneia é o termo para todas as gerações que estão em evidência, atuantes no planeta hoje, que é a geração dos veteranos, que uma geração anterior à minha geração, que é a Baby Boomer, a geração da minha filha, que é X, a geração Y, que é do meu filho, e a geração Z. E essa geração alfa que está surgindo agora também, que já precisa ouvir também. Mas esse conjunto, que se chama Geneia, essa Geneia não gosta de ouvir. Gosta de ouvir aquilo que é conveniente. Então, como é que vai ter fé? Então, já não tem o primeiro degrau. A fé vem pelo ouvir. Então, associai a vossa fé, aí ele já mostra o segundo. O Espírito Santo mostra, através de Pedro, o segundo degrau, virtude. E o que é virtude? Nessa colocação aqui, é mais voltada para a parte latina de virtus, de fazer. Aquilo que o apóstolo São Tiago diz: a fé sem as obras é morta. É o lado também da confiança, da fidelidade. Fé aqui, ela pode levar a essa virtude, a essa parte humana, porque a pessoa passa a fazer aquilo que é próprio da fé. Nesse segundo momento. Então, eu tenho fé, mostro isso, disse, se tem fé, mostre pelas suas obras. Quais são as obras da fé? Então, as obras da fé, muitas vezes, elas aparecem através de uma ação virtuosa. Mostra não, muitas vezes não. Tem que ser demonstrada através de uma virtuosidade. Então, eu tenho fé e já mostro isso. Não é só eu dizer, eu tenho fé. Eu tenho fé, tinha um cântico, né? Eu tenho fé, eu tenho fé. Vou falando, não adianta falar isso. Precisa mostrar virtude decorrente da fé. Então, o primeiro degrau, fé, nos leva à virtude. E aí, a virtude nos leva ao quê? Ao conhecimento. Porque nesse virtus, nessa vontade, nessa parte humana que a fé vai me levar, de conhecimento, de buscar a crescer, de avançar, eu vou buscar conhecimento, eu vou buscar ciência. Conhecer Deus, conhecer a palavra, conhecer o público-alvo da nossa atuação. Esse já é o terceiro degrau, que é o conhecimento, que é a ciência. Ter conhecimento. Hoje, nós estamos com uma dificuldade muito grande também nessa questão. Além das pessoas não ouvirem, elas têm dificuldade também para agir a partir de uma fé, dessa fé, como dissemos que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, essa virtude ela acaba não aparecendo e, consequentemente, o conhecimento não é buscado, não é desejado. Interessante. Não existe nessa escada para o céu o jeito de você pular. Às vezes a gente até
no exercício que a gente faz na escada, a gente faz de 2 em 2 degraus, para fazer um exercício maior, para fazer um alongamento maior nos membros inferiores. Aí, mais na escada para o céu é degrau a degrau. É bênção sobre bênção. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então, a fé me leva à virtude, a virtude vai me levar ao conhecimento. Conhecer a palavra de Deus, ter conhecimento de toda a ciência. E o Espírito Santo é o maior interessado de que nós tenhamos esse conhecimento. Isso ele faz através da revelação da palavra de Deus, abrindo, descortinando a nossa mente, tirando todo o bloqueio mental, passividade mental, distração, para que nós alcancemos esse conhecimento. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, e ele também vai dar de uma maneira sobrenatural nos dons espirituais, palavra da ciência, palavra da sabedoria, tudo isso para que a gente cresça, para que a gente suba esse degrau do conhecimento. Depois nós chegamos, então, consequentemente, a um outro degrau, subimos mais um degrau, que é domínio próprio, que é temperança. Se antes nós éramos dominados na inversão do que o Espírito Santo fala, através do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, ele diz: e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis. Essa é a ordem correta, não corpo, alma e espírito. Muita gente ainda está no corpo, alma e espírito. E aí, então, não tem domínio próprio. O corpo, com os instintos de autopreservação, acasalamento e sociabilidade, acaba dominando a psique, a alma, e o espírito fica infrutífero, sem receber nada. A ordem correta é essa, do domínio próprio, e todo o vosso espírito. O espírito, o meu homem interior, domina o meu homem exterior, e o meu homem exterior domina o meu corpo. É assim. Isso é domínio próprio. Espírito, alma e corpo, e não corpo, alma e espírito. Enquanto você ficar no corpo, alma e espírito, você não vai alcançar o domínio próprio, não vai alcançar a temperança. E aí, o domínio próprio vai nos levar ao quê? Eu tenho domínio próprio, então eu vou ter paciência, eu vou ter condições de perseverar. Então, o domínio próprio vai me levar a um outro degrau, que é perseverança. E aí, o que tem de gente impaciente por aí afora, gente ansiosa. Semana passada, estava conversando com a diaconisa, ela me ligou, e eu falei: diaconisa, Deus está mostrando um negócio que eu nunca imaginei que a senhora tinha. Uma serva de Deus, um vaso poderoso de Deus, a senhora é ansiosa. Ih, pastor, falou tudo. Ansiedade. Quem é ansioso tem dificuldade para ser perseverante. Já quer que as coisas aconteçam no tempo. Nós temos um tempo nosso que é o Cronos, que avança sem parar. Nós temos diante de nós um relógio ali que está avançando. Mas o tempo de Deus é Kairos. Um dia no Kairos é o dia da conclusão de uma tarefa. Às vezes demora tempo para ser concluída uma tarefa. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Mas aí, se você for
Cronos, você vai morrer de depressão, de ansiedade. Mas a perseverança nos leva, assim, a entendermos que Deus está trabalhando e que eu não vou desistir. Não adianta virem vozes me sugerindo desistência. Não, perseverança, perseverar. Sede firmes e constantes na obra do Senhor, porque o vosso esforço tem um galardão, tem um prêmio, tem um reconhecimento. Deus reconhece o que está acontecendo. Então é perseverança. Perseverança. E esse degrau, perseverança, nos leva ao 6º degrau, que é a piedade. O que é piedade? Olha, como é que a gente vai chegar lá na piedade? Você quer saber o que é piedade? Eu vou falar o que não é piedade, a impiedade. Ou seja, aquilo que é próprio de ímpio. Quem não tem piedade, não tem piedade. As pessoas más, não predispostas para fazer o bem, para agir bem, por ter compaixão, por entender, por conhecer o mundo. Eu acho difícil entender uma igreja que tem piedade deitada eternamente em berço esplêndido, enquanto existe um mundo aí morrendo. Quantas pessoas estão morrendo agora sem o conhecimento de Cristo? As pessoas estão aí. Jesus morreu de braço aberto, mas eu vou ficar de braço cruzado. Isso é ausência de piedade. Lógico que eu estou falando isso, é uma questão prática. Estou falando que uma vida pia. O que é uma vida pia? É uma vida de servidão ao bem. Servir ao que é realmente de utilidade pública, de utilidade comunitária. Uma vida separada para as ótimas ações, para as boas ações, aos olhos, às vezes, da própria sociedade, mas na pessoa que tem piedade, isso não tem muita importância, até porque o que nós recebemos aqui, já não temos mais nada para receber lá, se nós recebermos, como disse Jesus. Digo-vos que já receberam o seu galardão. A piedade. Então, a perseverança nos leva à piedade. 6º degrau. 7º degrau. E a piedade nos leva à fraternidade. Fraternidade. Sabe qual é o termo aqui no grego bíblico? Aqui é Filadélfia. O sentimento aqui é filéu. Então, aí você vai entender o que é filantropia, ou seja, filéu é para o homem, o amor ao homem. Então, a Filadélfia aqui é um amor, é um sentimento bom, admirado pela sociedade. A pessoa que pratica filantropia, ela é tida como uma pessoa perfeita perante a sociedade. Só que o sentimento ainda é o sentimento de troca. Fazer o bem olhando a quem? Aquilo que Jesus disse assim, se saudardes somente o que vos saúdo, que galardão tereis? Não fazem também os publicanos o mesmo? Não fazem os escribas também o mesmo? Se amardes somente o que vos amo, o que fazeis demais? Isso é o sentimento de troca, que é normal para a gente. É aquela busca de um amor, procurar quem me ama.
eu caso com fulano ou fulana para que ele me faça feliz. Não, isso é ótimo, é um estágio, mas isso é o 7º degrau. Agora, vem o 8º, esse sentimento. Olha o que Jesus fala com Pedro. Jesus já busca esse degrau em Pedro. Jesus vai curá-lo depois das 3 negativas dele. Negou Jesus lá no pátio da casa de Caifás. 1, 2, 3 vezes, diante de pessoas para as quais ele não tinha a menor obrigação social de responder. Mas Jesus foi curá-lo lá na praia. Como nós falamos aqui na terça-feira passada. Tendes alguma coisa aí para comer? Então, eles vão buscar o peixe, trouxeram uma rede com 153 peixes, mas chegaram na praia e Jesus já tinha um peixe lá assando já. E tinha pão também. Interessante isso, né? Para quê? Para que haja coerência naquilo que ele ensinou na oração. O pão nosso de cada dia. Porque quando eu digo pão nosso, ele é nosso verticalmente, que é meu e de Deus, e pão nosso horizontalmente, é meu e do meu irmão. Agora, ele traz Pedro para a cura, e os meninos ali vão todos ver, principalmente o Joãozinho, ali, aquele apóstolo amado. Eles vão assistir um momento ali que Pedro vai ser inquirido. E Pedro enrosca. E muitas vezes nós enroscamos nesse 7º degrau aí, que é a fraternidade. Não passamos disso. Que é o filéu. E não chegamos no ágape, que é o 8º degrau. Aqui na tradução, o amor, mas no original é o ágape. Então, a Filadélfia, ou seja, o sentimento filéu, nos leva ao ágape. Aí Jesus chega para Pedro, diante do braseiro, ou seja, reconstituindo o cenário do momento que ele negou lá, diante de um braseiro no pátio da casa de Caifás. E aí ele pergunta, agapaon, ou seja, Pedro, tu me amas com um sentimento apesar de, tu me amas apesar de. Aí Pedro responde, fileon, ou seja, Senhor, eu não consigo chegar no ágape, eu só tenho filéu. Eu estou na Filadélfia ainda. Eu não consigo praticar agapantropia. Eu só sei fazer filantropia. Segunda vez, Jesus pergunta, Pedro, agapaon? E Pedro, pela segunda vez, responde, Senhor, não consigo chegar no ágape. Não chego eu estou ainda no Filadélfia, estou no filéu. Estou ainda no amor da reciprocidade. Não dá. Ainda não consigo chegar nesse ponto. Aí a terceira vez Jesus vê que Pedro não chegaria naquele momento. É a terceira vez Jesus trabalha o filéu. Ele fala, Pedro, fileon. Aí ele fica muito feliz, fala, sim, Senhor, fileon, tu sabes que eu te amo. Mas falou, não tem problema não, Pedro. Não tem problema não, Pedro. Você vai chegar no ágape. Verdade é que quando eras mais moço, te vestias a ti mesmo e te cingias a ti mesmo. Mas quando fores mais velho, outro te vestirá e outro te cingirá e te levará onde tu não queres ir. Ou seja, você vai chegar no ágape, no amor apesar de, eu te amo apesar de, no amor revelado por Jó, lá no princípio, contemporâneo de Abraão.
Eu sei que o meu Redentor vive. Como é que ele falou isso? Sentado num trono na sua mansão, que ele tinha muitos bens. Falou isso desse jeito? Não. Ele falou sem bens, sem família e sem saúde. Eu sei que o meu Redentor vive. No sentido vertical, ele falou ágape. Mas Jesus quer que seja, eu sei que o meu Redentor vive, ainda que a figueira não floresça, que nos currais não haja vaca, que o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegro no Senhor, chegar no ágape, no sentido vertical, mas no sentido horizontal. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai Celestial. Esse é o 8º degrau. E aí, olha só, o que ele diz aí a esse respeito. Porque se você chegar lá, no versículo 11, pois desta maneira vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Entendeu como é que você vai para o céu? Não vai fazer nenhuma inscrição lá nas empresas lá que estão fazendo a inscrição para pessoas que querem ir para a Lua, querem ir para Marte. Não é isso, não. Você faz a sua inscrição, você começa a subir quando você adquire fé. A fé vem pelo ouvir. Eu creio. E não somente creio. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Vamos cantar?